Olá, bem-vindos ao nosso canal, muito obrigada por nos visitar. Eu sou a pastora Carmen Soares e eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Do jeito que as coisas estão seguindo, o rumo que as coisas estão tomando, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, a única esperança que nós temos é voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. Desde o início foi assim, desde que Deus criou Adão e Eva e os colocou para morar lá no jardim do Éden, para cuidar do jardim, para fazer a obra de Deus naquele lugar. Deus já orientou a eles a observância da sua palavra, quando deu a eles a ordem de comer de todo o fruto do jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi a única restrição que Deus fez a eles naquele lugar, para que assim eles pudessem viver, não conforme o querer deles, mas conforme o projeto do Criador para as suas vidas. A restrição era não comer do fruto. No dia que dele comesse, certamente morreriam. Isso foi o que Deus falou. Nós já conhecemos a história, que eles desmereceram a palavra de Deus, desrespeitaram a palavra de Deus, desprezaram a palavra de Deus, e por causa disto trouxeram tristes consequências para as suas vidas e para toda a humanidade, por fim, a toda a humanidade. Eles próprios, sentindo na própria pele as consequências do desprezo com a palavra de Deus, quando viram o seu filho Caim, o mais velho, matando o mais novo, o Abel. E estas consequências trágicas sobre a vida daquele casal foi exatamente pelo fato do desprezo que eles colocaram, nos seus corações em relação à palavra de Deus. Nós sabemos que essa atitude errada deles foi influenciada por Satanás, que estava na serpente, incorporado na serpente, enganando a Eva, que por sua vez levou e depois de ter comido do fruto, levou e ofereceu ao seu marido, e este comeu também sem nenhuma restrição, nem sequer lembrando daquilo que o poderoso Deus havia dito para ele: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dele comer, certamente morrerás. Este é o problema da humanidade, este é o problema da raça humana, de desprezar a palavra de Deus. E nós temos, além desse relato do início da tragédia da raça humana, nós temos também o relato, a tragédia em relação ao desprezo da palavra de Deus, o desmerecer a palavra de Deus. Nós temos também vários relatos de homens e mulheres que foram chamados para o serviço do Senhor, que foram chamados para fazer a vontade de Deus, mas que pecaram em desprezando a palavra do Senhor, e com isto eles trouxeram terríveis consequências para as suas vidas. E eu quero falar para você o que aconteceu com o rei Saul. O rei Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Ele foi constituído por Deus numa época em que os filhos de Israel clamavam por um rei. Eles já haviam mais de 400 anos que eles estavam habitando na terra da promessa, na terra de Canaã, a terra que Deus tinha jurado dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, e deu por intermédio de Josué e Calebe, que os levaram a tomar posse da terra de Canaã. E Deus tinha dado a eles os seus mandamentos para serem observados e obedecidos. Mas nós conhecemos a história também. Está relatado aqui que os filhos de Israel, no decorrer dos anos, eles também desprezaram a palavra de Deus, desmereceram a palavra de Deus, e por causa disto, eles sofreram grandes consequências, terríveis consequências em suas vidas, como nós temos conhecimento, o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, quando fora exterminado cerca de 6 milhões de judeus.
Deus. E isso tudo foi consequência de quê? Da desobediência da palavra de Deus por parte deles, dos filhos de Israel. Mas voltando à questão do Saul, do rei Saul, quando os filhos de Israel naquele tempo pediu a Samuel, que era juiz, que era naquele tempo o que estava julgando os filhos de Israel, além dele ser profeta, sacerdote, ele era juiz do povo também. E ele então, realizando o seu ministério, fazendo a obra, ele deparou com a atitude dos filhos de Israel, dizendo que não queriam mais que ele governasse sobre eles. Eles desejavam ter um rei, como todas as demais nações da terra tinham. E assim Samuel, triste, foi conversar com Deus, e Deus falou para ele: ô Samuel, dá para eles o rei que eles estão querendo, avisa para eles quais são as dificuldades que eles terão com esse rei, mas dá para eles o rei, porque eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. E assim, nesse cenário de descontentamento do povo para com o seu Deus, Deus então escolhe ao Saul para governar sobre os filhos de Israel. Saul foi o primeiro rei, ele era da tribo de Benjamim, não tinha nenhuma experiência com governo, não tinha nenhuma experiência em administrar as coisas de Deus, e talvez nem a sua própria vida, pelo fato dele ser um jovem, um lindo jovem, um jovem promissor, mas que para ele ter sucesso na sua vida, mesmo sendo um escolhido de Deus, para ele ter sucesso na sua vida, também era necessário ele observar a palavra de Deus. A regra era a mesma: observar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. E assim Saul foi constituído rei, e assim começou o seu reinado, e seguiu até que um dia, quando Deus falou para Samuel: Samuel, eu prometi a Amaleque que eu riscaria da face da terra, porque quando os meus filhos, os filhos de Israel, estavam peregrinando no deserto, quiseram passar por sua terra, mas eles não permitiram. Além de não permitir, ainda armaram ciladas para os filhos de Israel, e eu jurei riscar Amaleque da face da terra. Agora é a hora, chama Saul, manda que ele vá lá e ele faça isto, ele risque Amaleque da face da terra. E assim o Saul pegou o seu exército e foi guerrear contra o rei Agag, e na sua guerra contra ele desmereceu a palavra de Deus, porque era para destruir tudo que havia lá na terra dos amalequitas, era para destruir tudo, os animais, era para destruir as pessoas também, porque era o que Deus havia sentenciado a eles, deles serem exterminados da face da terra. Deus é o soberano, ele possui os céus e a terra e todos os seres que neles existem. Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele decide, porque dele é a terra e todos os que nela habitam. Ele criou tudo para o louvor da sua glória, e aquelas pessoas tinham feito o que não era do agrado de Deus. Por isso o Senhor decidiu exterminá-los da face da terra, e a pessoa que estava com a incumbência de cumprir esta promessa de Deus era exatamente o rei Saul, o primeiro rei constituído sobre os filhos de Israel. E aí ele foi, e indo para destruir Amaleque, destruir aquelas pessoas que estavam sentenciadas debaixo de uma maldição divina pelo seu comportamento errado, ele foi, destruiu, mas poupou parte do rebanho, e ainda para complicar mais a situação, ele poupou o rei Agag, trazendo sobre a sua vida uma sentença de ruína por ser um a mais a desmerecer a palavra de Deus, a desobedecer o mando do Senhor. Era para ele destruir tudo e não poupar nada. Ele destruiu o que interessou a ele destruir, mas ele poupou parte do rebanho, ele poupou Agag, o rei dos amalequitas daqueles dias, e com isto ele
desobedeceu a palavra de Deus. E quando Samuel foi ter com ele, depois de checar, de ver que ele havia destruído parte e cumprido parte do mando do Senhor, da ordem do Senhor, e não todo o mandamento do Senhor, que era destruir tudo que havia lá, ele então foi o quê? Rejeitado por Deus. Por essa atitude errada dele, ele foi rejeitado por Deus. Ele perdeu a bênção de Deus na sua vida. Começou aí a sua tragédia. Já havia vários anos que ele estava reinando, mas com esta atitude começou aí a sua tragédia, a sua derrocada, porque ele obedeceu em parte. E a ordem de Deus, a palavra de Deus para nós, ela não é para ser obedecida em parte, ela é para ser obedecida completamente, porque Deus é o soberano, Ele ordena e nós temos que respeitá-lo e executar a sua vontade na nossa vida. Como eu te disse, começou a derrocada do rei Saul neste tempo, complicando ainda mais a situação. Ao passar dos tempos, naquele dia mesmo, o que acontece? Naquele dia mesmo, ele já viu que as coisas não seriam do jeito que ele havia planejado para a sua vida. Ele entendeu que apesar dele estar ocupando o posto mais elevado da nação, mas ele não podia fazer aquilo que era a sua vontade. Ele tinha que aprender a se submeter, a submeter-se à palavra de Deus e a vontade de Deus. Mas seguiu os dias, até que chegando outro tempo, em que os filhos de Israel, ainda comandado por Saul, era tempo de guerrear contra os seus inimigos. Os inimigos frequentes deles era exatamente os filisteus. Os filisteus estavam sempre em guerra contra os filhos de Israel. E nós lemos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, a partir do verso de número 5, assim: reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão, como areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, túmulos, olhem, pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de medo, de temor. E esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto, mas mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento do Senhor, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor
te ordenou. Veja você, algo que me chama bastante atenção no texto é que o Saul, apesar dele estar já abençoado por Deus, apesar dele ser rei, mas sempre ele tinha dúvida que ele era abençoado por Deus. Ele sempre agia de maneira contrária àquilo que era a ordenança do Senhor, porque havia dúvida na vida desse homem que ele tinha alcançado o favor de Deus. Veja você que aqui nesse texto que nós acabamos de ler, de primeiro livro de Samuel, capítulo 13, ele responde para Samuel que ele agiu forçado pelas circunstâncias. Olha que loucura, agiu forçado pelas circunstâncias. Quantas vezes nós na nossa vida, quantas vezes, minha amiga, meu amigo, quantas vezes nós, forçados pelas circunstâncias, também desprezamos a palavra de Deus. Quantas vezes o inimigo, mesmo sendo derrotado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele arma cilada contra as nossas vidas. E geralmente essas ciladas são armadas pelo fato de nós estarmos com medo das circunstâncias. Então, que você e eu, que nós tenhamos no nosso coração a confiança total em Deus e que não venhamos tomar atitudes na nossa vida, tomar decisões na nossas vidas forçadas pelas circunstâncias. Aqui no caso de Saul, as consequências foram terríveis. Ele perdeu a sua bênção, perdeu o seu reinado, perdeu o trono, simplesmente porque ele não guardou a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo falou para nós que nós erramos por não conhecer a palavra de Deus, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Que Deus nos conceda graça para nós tirarmos o nosso precioso tempo para estudar a palavra dele e que nós venhamos saber ouvir a sua voz, para que nós não tenhamos atitudes erradas como esta de Saul, de agir com medo, forçado pelas circunstâncias, achando que havia perdido o favor de Deus. O apóstolo Paulo disse que os dons de Deus são irrevogáveis. Jesus falou: todo aquele que o Pai me dá vem a mim, e todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então é necessário que nós tenhamos total confiança em Deus, que Ele é fiel o suficiente para cumprir tudo aquilo que Ele tem nos prometido. Que você e eu tenhamos esta convicção na nossa alma e que não venhamos ter as atitudes erradas como as atitudes de Saul, desprezar a palavra de Deus e agir segundo o nosso entendimento. Se nós ouvirmos a voz do Senhor, nós estaremos sempre bem. Se nós desprezarmos a voz do Senhor, nós estaremos sempre encrencados na vida. Que Deus nos conceda a graça, que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine todos os dias e nos conceda a graça, para que nós não venhamos desprezar o conselho de Deus para seguir o nosso próprio conselho. Eu quero orar agora com você. Querido Deus e bondoso Pai, louvado seja o teu santo e glorioso nome, que nos abençoou enviando Jesus Cristo, o teu Filho amado, a este mundo para nos livrar do império das trevas, do império da morte, do império da destruição, e ter nos transportado para o reino do seu amor, para o reino da sua luz, para o reino da vida. Meu Deus, que nós venhamos ser corajosos na nossa caminhada e que não venhamos dar ouvidos a espíritos enganadores. Abençoa esta pessoa, meu Deus, que está passando por uma prova na vida, que está tendo que tomar decisões, tomar atitudes diante das provas, que as suas decisões e atitudes não venham ser contrário à ordem do Senhor para ela. Que o Espírito Santo ilumine esta vida, direcione a ela, meu Pai, naquilo que ela
tiver que decidir, e que qualquer decisão que ela tomar não venha nunca passar por cima da tua palavra, desprezando o teu conselho. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo nós te pedimos isto, que o Senhor dê fé a esta pessoa, que o Senhor dê a ela esperança, e que acima de tudo o amor do Senhor esteja neste coração, para que ela suporte as aflições com paciência, com perseverança, com a certeza que o Senhor está no controle de qualquer situação, e agindo na fé, o Senhor a livrará de todo mal. Abençoa esta vida, abençoa o seu lar e a sua família, e aguarde de todo mal, para que nesta família o nome do Senhor seja glorificado. Nós pedimos isto crendo, e nós te agradecemos em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina com o Senhor hoje e eternamente. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você prossiga na sua caminhada, declarando que em todas as coisas você é mais do que vencedor. E se é mais do que vencedor, não precisa ter medo. Deus está no controle. Ele não te deixou. Ele falou, Jesus falou: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tenha bom ânimo, o Senhor sabe cuidar do que é dele. Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor, e até o nosso próximo encontro.